Segundo livro de Reis, capítulo 5, verso 11. Amém? À medida que você for abrindo a sua Bíblia, todos encontraram? Não, né? Vou esperar, estou acelerado, né? Por causa do horário. Falei demais. Segundo livro de Reis, capítulo 5, verso 11. Todos encontraram agora? Amém ou não amém, irmãos? Está fraco. Amém ou não amém, gente? Amém. Glória a Deus. O povo está meio triste. Tão triste, irmão? Pelo amor de Deus, né? Bom, verso 11 diz assim: mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me. Em algumas versões diz um pouquinho diferente. Diz assim: porém Naamã muito se dignou e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo mesmo. Quem fala consigo mesmo está fazendo o quê? Está pensando, não é verdade, irmãos? Amém ou não amém? Amém. Ou está imaginando. Não é assim? Nós imaginamos muita coisa. Naamã imaginou que ia acontecer algo completamente diferente do que aconteceu. Quantas coisas nós pensamos na nossa vida que acontece na prática bem diferente? Você já parou para pensar nisso? Vamos lá. Mas Naamã ficou indignado. E quantos de nós ficamos indignados, né? Não deveria ter feito assim. Não era dessa forma. Não era assim. Alguém já fez isso? Amém ou não amém? Ah, mas ela não podia. Mas ele não podia. Pai, principalmente com filhos, né? Pai é assim. Eu estou falando porque não estou tacando pedra em você, estou falando como eu me comporto. Entende? Porque você é santo demais, você não se comporta assim. Eu me comporto. Mas ela não podia, mas ele não podia. Mas está cansado de saber. Que não é isso? Amém ou não amém? Quando sai tudo diferente do que você pensou, pronto. Traz uma indignação, algo que toma conta do nosso coração. Ele continua: mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Naamã tinha o cenário, a cena montada na sua cabeça, algo ideal na sua cabeça projetado. Todos nós temos algo que nós planejamos que está na nossa cabeça. Amém ou não amém? Principalmente quando a gente fala de bênção, né? A menina que está lá orando há tanto tempo para poder conseguir um namorado. E ela não quer um namorado qualquer. Entende? Ela quer o namorado assim, assado, gentil, romântico. É ou não é? Amém ou não amém? Meu Deus, irmãs, amém ou não amém? Amém. E não tem problema nenhum você ter casado com um ogro. É o que tinha para a hora. Entendeu? Mas é frustrante, não é frustrante? Fala assim: eu pensei que seria assim. É frustrante para a gente como pai. Já disse aqui várias vezes. Quando chega aquele encosto, aqueles encostos, né? Que você fala assim: meu Deus, passei noites em claro, né? Cuidei, né? Fiz tanta coisa, paguei estudo, né? Ia lá, se preocupava, que hora que vai sair, que hora que não vai sair, sempre preocupado com tudo. Parece umas tralhas na nossa vida que elas acham bonito, chama de meu bem, meu amor, uns bagulho. É ou não é? Fala assim: eu não pensei isso para a vida da minha filha, não pensei isso para a vida do meu filho. Não pensei. Marco um dia chegou com uma lá, eu falei: pastor, com baixirra. Ficou bravo comigo pra caramba, Adriana. Que menina feia! Não levou mais nenhuma lá. Né? Isso serve para homem ou para mulher, a gente fica indignado. Foi isso que aconteceu com Naamã, porque nós pensamos muita coisa, e muita coisa acontece diferente da maneira que nós pensamos. E aí ele diz assim: eu imaginei que ele colocaria as mãos, eu ficaria curado da lepra. Aí ele, verso 12, ele revela uma máxima do ser humano.
nós sempre temos uma bengala quando aquilo que se apresenta na nossa vida não é aquilo que nós planejamos, imaginamos ou sonhamos. Porque a gente, sabe, sempre tem uma alternativa. Não tinha um outro mais bonitinho, não tinha uma outra menina, você foi arrumar logo a mais feia? É assim, irmão. Tem aquela coisa que fala assim, pastor, tem que olhar o coração. Acorda com o dragão para você ver. Estou brincando. Mas é verdade. Entende? Verso 12. Adriano já me olhou ali, por isso que eu disse que estou brincando. Verso 12 diz assim: não são os rios Abanar e Fafar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Olha o que ele está dizendo. Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? A gente sempre tem uma alternativa. E a gente sempre tem um porquê. Amém ou não amém? Amém ou não amém, gente? Olha para a pessoa que está do seu lado assim, olha nos olhos dela, preciso que você olhe nos olhos dela e diga assim para ela: e se não for bem assim? É sobre isso que nós queremos falar nessa noite. E se não for bem assim, que Deus quer fazer na sua vida? Você pode curvar a sua cabeça? Vamos falar com Deus. Pai, essa é a tua palavra, mais uma vez nós pedimos, Deus, a tua intervenção, nos ajude, revela, ó Deus, ao coração do teu povo a tua vontade. E nós fazemos isso em nome de Jesus. Amém e amém. Primeiro eu quero fazer você entender uma coisa que é muito importante na nossa vida, né? E se não for bem assim, ela é, essa frase, ela é uma atitude filosófica. Que isso, pastor? E agora o pastor está de vez se afastando. Ele disse que ele é esquerda, não sou nada, nem de esquerda, nem de direita, nem cor de abóbora, nem azul, não sou nada. E agora ele vai dar, não sou também filósofo, não. Mas se você para pensar e critica alguma coisa que acontece ou que faz parte do senso comum, deixa eu te dar a notícia de que você está, de uma certa forma, filosofando, ou tendo uma atitude filosófica. Pastor, o que é isso? Primeiro, uma atitude filosófica é aquilo que vem romper com aquilo que é do senso comum, aquilo que é natural para todo mundo. O que é do senso comum? O que todo mundo pensa, né? O que todo mundo age, e da maneira como todo mundo age. Vamos pensar uma coisa muito simples aí, do senso comum, né? Que não existe, não é verdade, mas nós assumimos. Não pode comer manga com leite. Amém ou não amém? Você já parou um dia para criticar, para poder pensar nisso? Deixa eu te dizer uma coisa. A razão dos maiores problemas que nós estamos vivendo hoje é pela falta do senso crítico. De avaliar, calma aí, peraí, o que está acontecendo? Porque todos nós estamos sendo conduzidos de uma forma em geral para um lugar. Entende? Nós somos conduzidos e a gente precisa avaliar exatamente para onde nós estamos sendo conduzidos. Então, e se não for bem assim, é para que você possa avaliar aquilo que é trivial na tua vida, criticar aquilo que é trivial na sua vida, você romper com todo pensamento comum, com o pensamento que todas as pessoas têm. Sabe, tem muitas pessoas que têm um pensamento a respeito de Deus que não tem nada a ver, não existe em lugar nenhum na Bíblia. Mas as pessoas ensinaram isso porque era uma forma delas aprisionar as pessoas na religião. Mas não existe lugar nenhum. São as práticas humanas, os dogmas e aquelas coisas que vão entrando, que se tornam uma verdade na nossa vida. E a gente começa a viver uma vida, um evangelho pesado, sem necessidade. Então eu quero fazer você entender o seguinte: o que é uma atitude filosófica? O que essa frase representa? É a oportunidade que eu preciso analisar da minha vida, que talvez todos os pensamentos que eu tenho a respeito de algum fato, talvez não seja aquilo que eu penso. Amém ou não amém? Pastor, torna isso mais claro. Vamos tornar isso mais fácil. Eu sou do tempo que, talvez hoje não mais, a única coisa que eu vejo assim é a Mara, né?
fazendo. Mas na minha casa tinha revista da Avon, revista da Demilos, revista da Dulório, revista da Prata de não sei o quê, revista do Chapéu de Couro, tinha revista de tudo. Minha mãe vendia tudo. E era muito comum as pessoas comprarem bijuterias nessas revistas, e elas iam lá buscar, quando a caixa chegava, né? Aí separavam, elas iam buscar, e elas viram uma foto linda na foto, na revista. Quem já passou por isso? Levanta sua mão. Vai ter um caso que você tem certeza que você já passou. Eu vou dizer aqui. Mas você foi lá, né? Os mais experientes. Compraram. Quando chegou, você estava achando que era aquele pingente grande, bonito, com a foto, né? Põe a foto lá, a foto da mulher, aquele colar lindo, mas a foto está ali pertinho. Hoje todo mundo sabe que é o Photoshop, que deu o jeitinho, que colocou o brilho, né? Mas naquele tempo isso não era tão difundido assim, né? Nós caímos na armadilha das imagens. Amém ou não amém? E aí o que acontecia? Quando ela chegava, que pegava o saquinho desse tamanhozinho, irmão, a tristeza estava na face. Meu Deus, eu comprei esse troço. Mas não tinha como devolver, já era. Tinha que pagar. Quer ver uma coisa? Quantos já foram a um restaurante um restaurante novo, ou um fast food desse da vida, sabe, alguma lanchonete aqui, de uma forma geral, e o camarada chegou lá com um menu grande, aquelas fotos do hambúrguer, irmão, com uma faca no hambúrguer. Quem? Faz assim, pode fazer com a mão. Que você falou, é esse aí que eu quero, que o negócio tá, né? A boca enche de água. Amém ou não amém? Você fala, esse é um hambúrguer, vai me alimentar. O camarada prepara o hambúrguer todo, quando vem, o garçom já vem, tu já vai assim, olhando, ó. Não é meu não, é do outro. Não é meu não. É ou não é? Amém ou não amém? Tu fala assim, não é meu não. Não é meu não, não é não. Quando ele põe na tua mesa, o quê? Isso aqui é aquilo que estava na foto? É, Senhor. É uma frustração. Amém ou não amém, irmão? Irmãos, parece que sai um pedaço do coração. Porque você está com tanta expectativa para comer a foto, sabe? O negócio é tão arrumado que você fala, isso aqui, cara, não tem nem dúvida. Né? Vai passando, quando bate naquele... É sempre essa armadilha. Sempre. Quando acontece algo na nossa vida diferente do que nós pensamos, a frustração é imediata. Você está entendendo isso? Amém ou não amém? Agora você já imaginou? Se nós tivéssemos o senso crítico, e por isso eu falei sobre comida, porque é impossível, para que você não saia daqui dizendo, pastor, daqui para frente eu vou pensar em tudo. Irmãos, a gente não consegue. A gente não consegue. Entende? A gente não consegue. A gente não consegue. Mas se você pudesse avaliar e falar assim, será que, me pega aí a trena, mede o hambúrguer na foto. Senhor, eu quero esse hambúrguer aqui, será que ele tem 12 centímetros mesmo? Resolveria o problema, né? Ele ia dizer, não, ele tem 2 fatiazinhas, mas por que está grande aqui? Não, é só para poder impressionar. Você está me acompanhando aí? Amém ou não amém? É impossível que a gente possa fazer assim. É impossível que a gente consiga agir exatamente dessa maneira. Mas nós precisamos começar a avaliar a nossa vida. E como nós estamos projetando a nossa vida em Deus. Você está entendendo? E se não for bem assim como tudo que você está pensando na vida, como você está planejando na vida, esse camarada, ele saiu porque alguém lá na casa dele influenciou, que alguém disse para ele que havia um milagre. Aquela menina sem nome, ela cria uma expectativa tão grande no coração de Naamã, que ele parte para aquele lugar, sabe, diz a Bíblia, com camelos, com cavalos, carregados de presente, para o homem de Deus. Mas ele criou um cenário,
Ele criou toda uma expectativa em torno daquele momento, como aconteceria, sabe aquela questão de noiva e noivo? Casamento, é toda uma expectativa, é um planejamento de anos e anos para aquela noite precisa ser à noite, amém ou não amém? Amém, gente? Amém. Você pode me fazer um favor? Pode? Amém ou não amém? Empurra o seu irmão que está do seu lado e fala para ele assim, não dorme não, dá uma moral para o pastor hoje. Hã? Faz isso aí. Querido, e se não for bem assim, tudo que você está planejando e pensando na sua vida, se não for da maneira como você criou, se Deus tem um plano completamente diferente do que você pensou, como você vai se comportar? Como será a sua vida? Como você vai viver? Percebe que o texto traz para a nossa vida algo que acontece no nosso dia a dia. É de imediato que nós nos frustramos. Você se encontrou na hora que nós brincamos sobre o hambúrguer da bandeja. É de imediato que você diz, olha, isso aí não presta. Tem algo errado, não, sabe? É de imediato que você permite que isso saia de dentro do seu coração e todos consigam perceber. Mas quem está errado nisso tudo? Aonde está o erro? O erro não está em ninguém, está nas expectativas que nós nutrimos em função daquele momento que esperávamos ou ansiávamos tanto. Que era o nosso projeto, que era o nosso sonho, mas era o nosso sonho. Era o projeto da nossa vida. Era como nós imaginávamos. Esse ano eu tive num lugar aqui no Brasil bem interessante. E eu já conheci muitos lugares no mundo, gente. E conheci muitos lugares também no Brasil. Mas era um lugar que dizia assim, todo ser humano precisa ir lá nesse lugar, que é Fernando de Noronha. Todo mundo precisa ir em Fernando de Noronha. Então as minhas expectativas em relação a Fernando de Noronha estavam teto alto, sabe? Porque eu tive o privilégio, né? Um pastor me levou e eu caminhei nas vielas de Capri, né? Eu estive nas águas de Capri. Então a minha expectativa era, todo mundo dizer, olha, não se compara. Nós moramos no Rio de Janeiro. Valorize a tua cidade, porque não tem cidade mais bonita do que essa. Não tem. Lá tem 2 morrinhos lindos, água azul. Você para onde for no Rio de Janeiro, você tem coisas lindas. Pastor, mas é legal, tudo muito legal, mas a expectativa, irmãos, aqui, lá em cima. Quando a gente começou a andar, eu não falei para eles, mas foi murchando, sabe? Pastor, mas é lindo demais. É bonito, irmãos. Sabe? É lindo, mas nós temos lugares lindos aqui. Lindos, maravilhosos. Pessoal todo encantado, porque estava vendo uma tartaruga, e eu pensando, vai para Búzios, que você vai nadar toda hora com uma outra tartaruga, de graça. Você entendeu? A única coisa que eu não queria ver, e eu vi, foi o tubarão. O resto, tenho tudo aqui. Mas sabe o que acontece? A gente sempre imagina, presta atenção no que eu vou dizer, que aquilo que a gente ainda não alcançou é melhor do que aquilo que nós temos. Você está entendendo isso aí? Amém ou não amém? Amém. E aí é onde nós nos frustramos. A sua esposa não tem o valor, a outra é a melhor. Os seus filhos não têm o valor, o do filho dos outros são melhor. O seu trabalho não é bom, o do outro é melhor. Porque o outro não vai dizer para você que ele tem lá um casca grossa que pega no pé dele. Ele só vai te contar as coisas lindas. É ou não é? Ele só vai te mostrar o menu do hambúrguer maravilhoso. Está entendendo isso? Amém ou não amém? Nós precisamos começar a valorizar aquilo que nós temos. Agora o homem de Deus, ele manda Geazi. Geazi sai e vai encontrar com Naamã. Olha o que Geazi diz. Olha, o homem de Deus mandou você se lavar nas águas do Jordão. Ele tinha tudo na cabeça dele. Presta atenção.
de que o lugar que ele queria, de como ele queria que o milagre acontecesse. Quando Geazi disse para ele, o profeta mandou te dizer que é para você se lavar nas águas do Jordão. Olha o que ele diz, Abaná e Farfá não são rios em Damasco melhores do que o Rio Jordão? Pastor, onde o senhor quer chegar? Se lavar no Rio Jordão, irmãos, é a resposta que você não esperava receber das suas orações. Você entendeu isso? Se lavar no Rio Jordão é a resposta que não fazia parte dos seus planos. Porque se lavar no Rio Jordão é o resultado negativo do projeto que você tinha para passar num determinado concurso. Se lavar no Rio Jordão é a resposta diferente que você esperava do seu casamento depois de tantos anos de oração. E ao invés de vir a conversão como você imaginava, ele pegou as trouxinhas ou ela pegou as trouxinhas e saiu para viver uma aventura amorosa. Se lavar no Rio Jordão é você ter sonhado com os seus filhos no altar, sendo instrumento de Deus, servindo ao Senhor, e a resposta ser seus filhos estarem envolvidos em drogas. Se lavar no Jordão é um filho seu, uma filha sua, te chamar e assumir a sua homossexualidade. Se lavar no Jordão é tudo diferente daquilo que você pensou, imaginou. A frustração é imediata, mas nós não temos o controle. Você entende isso? Tem uma canção da Léa Mendonça que ela diz, enquanto ela adorava, enquanto ela guerreava, o inimigo feriu um dos seus. Isso é se lavar no Jordão. Quando você fala, eu estou salvando tantas vidas, eu estou curando, eu estou transformando vidas, eu estou mudando a vida de pessoas. E tudo que você queria que os céus estivessem caminhando, que os céus estivessem fazendo a obra de Deus e não estão fazendo. Você orou 10, 20, 30 anos e ele não se converteu, morreu sem se converter. Você fala assim, como, pastor? Eu passei tanto tempo, deixa eu te dizer uma coisa, querido, você não pode cravar, ninguém pode cravar, dizendo que ele não tenha recebido o Senhor, porque basta 1/1000 de segundo para que haja salvação. Você entendeu isso? Amém ou não amém? Se lavar no Jordão, querido, é quando tudo aquilo que você pensa acontece completamente diferente. E aí você tem como Naamã a mesma atitude, primeiro ficar frustrado. Naamã expressou a sua frustração, depois buscar desculpas ou alternativas. Quantas pessoas estão buscando alternativa? Sabe quando a gente busca alternativa? Quando a gente se engana. Ou a gente quer se enganar, porque a gente nunca se engana. Ah, mas ele é assim, mas ela é assado, mas é um bom menino, mas é uma boa menina. Bom, o louvado seja Deus. Mas tudo que você queria não era ele um bom menino lá fora, uma boa menina lá fora. É ele aqui na casa do Senhor. Você entende isso? Ah, mas ele é um bom marido. Bom marido, não. O que você quer é ele, bom marido, na presença do Senhor. Mas ela é uma boa esposa. Mas o que você quer, entende isso? Isso é Abaná e Farfá na nossa vida. São aquilo que a gente olha. Pastor, então você está dizendo que eu não tenho que olhar aquilo que é bom, sabe? E porque não está... Não, você tem que olhar aquilo que é bom, mas você tem que entender que você foi naquele lugar para sair curado de lepra e você não aceita outra coisa e você não vai fazer como Naamã. Olha o que Naamã faz. Naamã dá meia volta. O texto continua e diz que Naamã, diante daquilo que aconteceu, diferente daquilo que ele pensava, não foi bem assim como ele pensou, ele deu meia volta.
Gente, nós estamos às vezes muito próximo da nossa bênção e nós estamos dando meia volta porque nós não estamos entendendo que o plano e o projeto de Deus não é trazer uma solução pontual. Você entende isso? As palavras de Moisés para o povo. Vamos pensar nas palavras de Moisés para o povo? Não tenham medo, fiquem firmes, porque os egípcios que vocês veem hoje, nunca mais tornarão a ver. Sabe o que Moisés está dizendo? Parece absurdo, foi algo nunca vivido. Mas Deus tem uma saída para a nossa vida. Você está entendendo isso? Aquilo que é comum, aquilo que é trivial, aquilo que já foi vivido por pessoas, não é o que Deus vai usar para mudar a história da tua vida. Você entendeu isso? Você pode erguer a tua mão direita? Pode ser mais alto aí que você puder. Diga assim: Deus tem. Está fraco? Diga assim: Deus tem um plano. Diga: especial, jamais vivido para a minha vida. Diga assim: eu não vou abrir mão do meu milagre. Você pode aplaudir o Senhor? O que Deus tem para a sua vida é diferente de tudo que já foi vivido nessa terra. É sobre isso que nós precisamos nos apegar. Entramos, pastor, porque você está dizendo isso, porque todos nós entramos nesse lugar da frustração. Você vai dizer: pastor, o senhor não teve pensamentos, sonhos e projetos que o senhor não se frustrou? Milhares deles. Eu me lembro quando nós estávamos para começar a construir essa igreja, todos os anos, eu criava uma expectativa no coração, dizendo: agora vai, agora vai, agora vai. A igreja está acontecendo assim, está acontecendo assado. Mas eu precisava ouvir a voz de Deus. Hoje nós não temos um Geazi, mas você tem o Espírito Santo que está dizendo para você: se lava no Jordão, porque está chegando a hora de você ver o grande milagre da tua vida. E Deus dizia: não. Está pensando que Deus dá justificativas para o não, irmão? Deus diz: não é não. Pastor, o que aconteceu com Naamã? Naamã virou, deu meia volta, diz o texto. Você acha que Geazi falou para ele: ó meu senhor, cair? Você está dizendo que você não está pronto para viver coisas de Deus. Você está entendendo isso? Amém ou não amém? Talvez você esteja aqui hoje dizendo: mas pastor, a minha vida está virada de cabeça para baixo. Está tudo desorganizado. Eu não sei nem mais o que fazer. Tudo na minha vida aconteceu completamente diferente do que eu pensei. Talvez você chegou aqui e disse, está falando no seu interior: eu me preservei, pastor. Na minha juventude eu me preservei. Eu casei virgem, pastor. Eu fiz tudo direitinho. Eu não merecia o marido que eu tenho. Talvez você está dizendo: eu não merecia a esposa que eu tenho. Eu sou um bom pai, pastor. Eu tiro da minha vida para dar para os meus filhos. Eu não merecia os filhos tão ingratos como eles são. Talvez você esteja dizendo: olha, eu luto tanto para ver o meu ministério avançando, eu não merecia ficar tanto tempo aguardando que alguém reconhecesse que Deus tem algo na minha vida. Talvez você fez tudo certo. Você cuidou da sua vida, da sua saúde regularmente. E quando você foi fazer o seu exame regular, você chegou lá e tinha um nódulo, tinha um câncer, e você está brigando com você mesmo, dizendo: eu nunca fui negligente, eu sempre fiz tudo o que tinha que fazer. Eu sempre fiz a minha parte. Pastor, que mal há nisso? Não há mal nenhum. Sentir todas essas coisas não é mal, não há mal nenhum. Sabe, ter essas frustrações, não há mal nenhum. Encontrar abanar e farfar na sua vida, não há mal nenhum. Desejar dar meia volta e sair.
É muito fácil eu dizer para você, na posição que eu estou dizendo, olha, isso não é de Deus, você precisa ter coragem, você precisa ter ousadia, você precisa, mas todos nós vivemos isso. Diz a Bíblia que Elias pediu a morte, diz a Bíblia que Davi chorou, todos os homens de Deus passaram por momentos que eles não pensavam um dia estar enfrentando, mas todos eles tiveram uma atitude em comum, mesmo que em algum momento deu meia volta, ouviram o Geazi, ouviram o Espírito de Deus e não abandonaram o propósito que era maior do que as suas vontades. Você entende isso? Amém ou não amém? Levanta a tua mão direita e diga assim, eu não vou. Ah, está muito fraco. Diga assim, eu não vou abandonar os propósitos de Deus na minha vida. Olha aqui, ele vai dizer, mas não poderia ser nesses rios. Quantos não poderia, nós já falamos da nossa vida, mas não poderia ser diferente, mas Deus não poderia ter preservado a vida dele, mas Deus não poderia ter preservado a vida dela, Deus não poderia ter aberto uma porta, Deus não poderia ter colocado melhores amigos, Deus não poderia, mas fato é, que se ele fosse embora, com todos esses questionamentos na cabeça dele, ele não teria vivido um milagre. Deus quer fazer coisas grandes na tua vida. Deus tem um plano de fazer coisas na sua vida, mas a primeira coisa que nós precisamos fazer, preste atenção, é quando algo acontece diferente daquilo que nós pensamos ou imaginamos, é fugir de um processo de autocondenação. Porque ao mesmo tempo que eu falo, ao mesmo tempo que você fala, nós como crentes sempre somos muito críticos, porque nós aprendemos, lembra quando eu disse? Que nós ouvimos muita coisa, nós aprendemos muita coisa, nós passamos por muita coisa, gente, está calor, hein? Nós passamos por muita coisa que não é bíblico, e carregamos como, sabe, prática de vida, porque assim, pessoas foram aprisionadas na religião, e a gente começa a trazer autocondenação. Ah, mas eu precisava ser assim. É quando pessoas começam, gente, a achar que as suas atitudes elas vão mudar a vida do seu cônjuge, dos seus filhos. Que elas dizem assim, eu sempre fui muito dura, eu sempre fui muito rígida, não, agora eu estou negociando. Não, eu estou conversando mais. Conversa é para quem entende, para quem não entende, é a vara, diz a Bíblia. Entende? Conversa é para quem você fala e é capaz de absorver aquilo ali. A vara não mata não, ela ajuda. O pastor vai tocando. Algumas, no som da voz do pastor, vai no caminho. Outras precisam do cajado, dá um toquinho. E outras precisam ser puxada pelo pescoço. Vem. Você está entendendo? Amém ou não amém? Existem coisas na nossa vida que você, mas para com esse sentimento de autocondenação. Nós temos uma facilidade de desenvolver um sentimento, sabe? De autocondenação, de autocomiseração. Sempre estamos com muita pena, sempre estamos, sabe, criando uma justificativa. Mas se eu fizesse assim, mas eu precisei de trabalhar, e infelizmente eu não pude dar assistência ao meu filho. Quantas mães ficam trazendo condenação para a sua vida? Deixa eu te dizer uma coisa, a senhora não é a primeira, a senhora, minha irmã, não é a segunda, nem a última. Quantas mães precisam sair para trabalhar porque casaram com homens que não foram capazes de fazer o seu papel como marido? E aí, pastor, mas tem uma lacuna, a gente começa, né? Mas tem uma lacuna que não pode ser preenchida, é verdade. Tem um buraco, mas o tempo que você tem, use o tempo com qualidade, não fica trazendo condenação para a sua vida. Não dá para a gente continuar. Aquele homem virou, estava indo embora. Às vezes a gente está muito próximo da bênção, muito pertinho daquilo que Deus tem para a nossa vida, e nós estamos dando as costas. Você precisa entender que aquilo que você precisa das costas não é a palavra, não é a resposta, presta atenção, que não veio da maneira como você imaginou, mas os seus pensamentos e a sua imaginação a respeito do fato.
Pastor, torna isso mais claro. Eu pensei que seria assim, mas não foi. E daí? É no rio? É mergulhando? Então vou mergulhar. Você está entendendo isso? Ah, mas, sabe, eu sonhei que seria tudo dessa forma. Não foi. Eu vou abandonar tudo. Você não consegue, isso é importante para que você entenda. Você não consegue ver o final da tua história. Você não sabe como está, sabe, a tua história, você não sabe que capítulo está a tua vida. Os anos não definem o seu capítulo. Você entende? Em que momento você está no roteiro da vida? Nós tendemos a achar que o nosso roteiro de vida ele está associado diretamente aos nossos anos de existência nessa terra. Sabe como é que funciona isso? Deixa eu tornar isso mais claro. Já tenho 18 anos, nunca namorei. Já fiz 25, não tenho namorado. Já estou com 30, quando eu vou casar? 37, todo mundo diz que está ficando para a vovó, para a titia. Olha como eu estou. Você está entendendo? Está me acompanhando? Amém ou não amém? E aí você acha que os anos da sua vida, eles correspondem ao mesmo nível da sua história. E Deus está dizendo, não, calma. Calma. Pedro disse, preste atenção, para o povo, de uma forma muito especial. Ele disse, olha só, preste atenção no que eu vou dizer para vocês. Guardem isso no coração de vocês. Nunca mais se esqueçam disso. Um ano, para Deus, é como, e 1000 anos, como um dia. Um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Deus vira tudo e você vai viver em dias tudo aquilo que você não pôde viver durante toda a tua vida, porque daquele momento em diante que estava planejado por Deus a grande mudança da tua história. Você entende isso? Amém ou não amém? Eu preciso que você abra a sua Bíblia aí comigo agora rapidinho, porque eles já estão subindo aqui. Mateus, capítulo 1, verso 18 ao 20. Hoje eles estão querendo derreter o pastor. Você achou? Olha o que diz o texto. Foi assim o nascimento de Jesus. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Sabe o que é isso, irmão? Todos sabiam que eles iam se casar. Era como se fosse, claro que não nesse nível, né, muito mais profundo, um noivado. Ninguém podia tocar em Maria, se aproximar de Maria, porque Maria era de José. Então todos sabiam da vizinhança. Todas as famílias, todos os amigos, todos sabiam. Mas, antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Vou fazer você pensar um pouquinho. Pensa aí. Maria era uma mulher muito especial, irmãos. Mas José também. José também. Sua noiva vem para você e diz assim: estou grávida. Mas estou grávida do Espírito Santo. Está rindo? Pastor, hoje se alguém falar para você que estava grávida do Espírito Santo, você já ia achar um negócio meio estranho, né? Porque nenhum outro vai ser gerado pelo Espírito Santo. Mas você já
Já ouviu falar? José, ele recebe isso. Olha o que diz o texto, continua. Por ser José seu marido, um homem justo, não querendo expô-la à desonra pública, pretendia o quê? Anular o casamento. O que José estava pensando, querido, era em anular o casamento. O que Naamã imaginou era que o homem de Deus sairia e colocaria as mãos e ele ficaria curado. Mas Naamã, segura aí o texto. Naamã, depois de tudo aquilo ali, ele volta, os seus soldados o convencem a voltar, ele volta, dá os mergulhos. Naamã diz o seguinte: hoje reconheço que não há Deus em toda a terra, senão em Israel. Ele não está dizendo que o Deus de Israel é o maior de toda a terra. Ele está dizendo que ele não há em toda a terra Deus, só o Deus de Israel. Você está entendendo isso? Amém ou não amém? Preste atenção. Agora José está convicto. Ele está com um pensamento claro. Ele olha, ele por amar Maria, ele não vai expor Maria. Mas ele não ia continuar com Maria. Entende isso? Ele ia se desposar de Maria. Ele não ia permitir que Maria fosse exposta em praça pública, apedrejada ou coisa do tipo. Ele traria para a sua vida um grande problema. Porque imagina o que as pessoas iam pensar de José. Abandonou Maria com um bebê no ventre. Sabe qual é o maior erro da nossa vida e o grande erro da humanidade? Ela não perceber que quando nós erramos a respeito de algum assunto, quando nós fazemos alguma avaliação contrária, não há problema nenhum em reconhecer que erramos e precisamos voltar. Casamentos têm sido destruídos porque esposas não sabem pedir perdão, que erram e acham normal. Casamentos são destruídos porque maridos não sabem pedir perdão, não sabem dizer: olha, eu fui para o caminho errado e coloquei tudo a perder da nossa vida, mas eu quero voltar. Projetos lindos de Deus estão sendo destruídos na vida de jovens, porque jovens vão por um caminho e endurecem o coração e não voltam. Por ser José marido, homem justo, não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento que é secretamente. Quantas coisas nós queremos resolver secretamente? Deus está te achando aí? Você que está nos acompanhando? Quantas coisas nós queremos resolver secretamente? Sabe quando é secretamente? Não é só escondido, não. Quando a gente não quer dizer para alguém que a gente não deveria ter feito aquilo. Quando a gente não quer sentar com um filho e dizer para um filho que talvez passamos do limite, passamos do ponto. Quando a gente não quer procurar uma pessoa e dizer para uma pessoa: olha, o meu pensamento a respeito da sua vida era esse, me perdoa. Mas
depois de ter pensado nisso, depois de ter pensado em desistir, depois de ter pensado de arrumar uma forma, por mais que ele estava ali com um cuidado com Maria, mas de sair daquela solução, a francesa, a sua moda, depois de tudo isso, preste atenção, apareceu-lhe um anjo do Senhor, em sonho lhe disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Pastor, depois de ele ter pensado em desistir, depois de ele ter pensado em abandonar tudo, ele ter pensado voltar atrás, o anjo diz para ele: não rejeite aquilo que foi gerado em mim. Você está entendendo isso? Amém ou não amém? Você pode ficar de pé?